Visando obter maior produtividade, uma empresa fez mudanças na linha de produção de certa peça, quadruplicou o número de máquinas utilizadas e reduziu pela metade o número de horas diárias de funcionamento destas máquinas. Se antes das mudanças a empresa produzia 600 unidades dessa peça por dia, após as mudanças passará a produzir quanto? Então, nós temos dois cenários, mas antes da gente identificar os cenários e as quantidades, a gente tem que prestar atenção nas grandezas envolvidas, ou melhor, nas colunas, né? Nós vamos ter aqui, ó, lendo novamente, visando obter maior produtividade, uma empresa fez mudanças na linha de produção de certa peça. Então, nós temos uma coluna de peças. Quadruplicou o número de máquinas, então nós vamos ter coluna de máquinas. E reduziu pela metade o número de horas diárias de funcionamento. Então nós vamos ter uma coluna de horas por dia. Agora sim nós vamos aos valores. Lembrando aí que nós vamos ter dois cenários, antes e depois. Só que se a gente prestar atenção no exercício, ele falou depois primeiro. Por que ele fez? Ó, quadruplicou o número de máquinas e reduziu pela metade o número de horas diárias. Quadruplicou o número de máquinas, nós vamos ver que ele fez isso depois. Então é 4 vezes o número de máquinas que a gente não tem, então é 4M. Sendo que antes nós tínhamos M de máquinas, quantidade de máquinas, ok? Reduziu pela metade o número de horas diárias, isso foi depois. Reduzir pela metade o número de horas diárias é o mesmo coisa que pegar o tempo e dividir por 2 o tempo inicial. E o tempo inicial é T, que a gente também não tem. Vai parecer que não vai dar certo, mas confia, vamos lá. Aí vem aqui a segunda parte. Se antes das mudanças a empresa produzia 600 unidades, então são 600 peças, ufa, um número. Após as mudanças, passará a produzir quanto? Então ele quer esse P aqui. Certo, se ele quer esse P, então essa é a coluna de referência que a gente vai ter que comparar com as demais. Fazendo assim, a gente vai colocar a coluna de referência e usando ela, compara com as demais. E você já sabe que não precisa olhar os números, então eu vou tirar os números. Pronto, eu tirei os números, agora a gente vai comparar a coluna de peças com o número de máquinas, a coluna de peças com o número de horas diárias. Vamos lá. Quanto mais peças eu tiver, eu estou aumentando o número de peças. Quanto mais peças eu tiver, eu vou precisar de mais ou menos máquinas. Lembre-se que máquina, ela é ligada à força de trabalho. É a mesma coisa que um operário, uma pessoa trabalhando. Então, força de trabalho. Fica mais fácil de você entender essa comparação. Então, voltando à comparação. Quanto mais peças eu tiver, eu vou precisar de mais ou menos força de trabalho para produzir. Eu vou precisar de mais máquinas. E aí agora, horas por dia. Quanto mais peças eu tiver, eu vou precisar de mais ou menos horas por dia. Eu vou precisar de mais horas por dia porque eu tenho muita peça para produzir. Ou seja, todas as grandezas em relação ao número de peças são diretamente proporcionais. Enquanto o número de peças aumenta, as outras grandezas também vão aumentar. Agora, os números podem aparecer que não vão fazer diferença para a gente. Agora, é só copiar essas frações aqui com a mesma ordem que estão aparecendo, porque nenhuma delas inverteu. Então, tudo vai ser igual à referência, então vai ficar 600 dividido por P igual a multiplicação de duas outras frações, que são elas M sobre 4M e aqui T dividido por T sobre 2. Pode parecer que a gente não vai conseguir resolver porque a gente não tem P, não tem M e não tem T. Mas vamos desenvolver essa conta para você ver que a gente não vai precisar de M nem T, ok? Então vai ficar 600 dividido por P igual a... Eu vou copiar só para facilitar o nosso entendimento. M sobre 4M, mas poderia já simplificar, vezes, isso aqui é uma divisão de frações,
conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, então vai ficar T vezes 2 sobre T. Agora sim, vamos simplificar isso. Esse M corta com esse M, então aqui vira 1 e aqui vira 1, ou seja, a gente não precisa de M. Esse T a gente corta com esse T, aqui também é 1 e aqui é 1, a gente não vai precisar do tempo aqui também. Agora sim, vamos ver o que sobrou para a gente continuar fazendo as contas. Então, 600 dividido por P igual a 1 vezes 1 vezes 2 vai dar 2. 4 vezes 1, 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4. Multiplicando cruzado, ou se você quiser simplificar, dá no mesmo. Então, ó, esse 2 vai embora com esse 4. Sobra 1, sobra 2. Agora sim, multiplicando cruzado, vai ficar 1 vezes P, vai dar P igual a 600 vezes 2. P é igual a 600 vezes 2, 1.200. 1.200 peças é o que a gente estava procurando. 1.200 peças será produzido no cenário depois, ou seja, 1.200 peças serão produzidas com 4 vezes o número de máquinas, que a gente nem precisou, e o tempo de horas diárias dividido pela metade, ok? 1.200 está na alternativa D, então letra D é o gabarito da questão.